5 anos atrás, eu era muito pobre, só tinha uma bicicleta sem tinta, de tão velha que estava enferrujada. E eu ia de cidade em cidade, a fim de fazer a obra. Cheguei na casa de um certo pastor, e ao sentar na mesa, eu não me ofereci para orar. Ele disse para mim: eu não vou convidar o irmão Silvestre para orar, porque eu aprendi com meu pastor que para abençoar a nós, ser próspero, tem que ser uma pessoa mais próspera do que a gente. Porque se a pessoa é menos próspera ou não tem nada, ao orar vai passar maldição. Eu fiquei quieto, mas tem uma coisa que eu digo para você: quando você ficar quieto, Deus se dói. E Deus faz alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa em quem tocar em você. Passou-se os anos, o filho desse pastor ficou enfermo, caiu no hospital por Covid, 15 dias. Aí ele pediu oração até para os pobres miseráveis, mas não adiantou, morreu. Chegou um certo tempo, o meu pai teve um câncer na cabeça. E eu tive uma visão, que Deus estava curando esse câncer com a pinça. Enfiou essa pinça, passando até o cérebro, e quando chegou no cérebro saía raios, e foi destruindo o tumor. Meu pai ficou 40 dias em coma, no hospital. Mais 5 dias em observação para poder sair. Os médicos desenganaram. Meus irmãos estavam arrumando o funeral. Meu pai só respirava por aparelhos. E o médico chamou e disse para mim: teu pai não tem mais jeito. Morreu as células. Ele não tem memória mais para abrir o olho, para conversar. Ele não sabe que está ali. Morreu as memórias do cérebro. Mas eu continuei orando, porque Deus tinha me mostrado meu pai conversando comigo em casa. E eu sabia que Deus tinha obra. E eu sabia que Deus tinha o dom de cura comigo. Que eu tinha o dom de cura porque uma vez orei por um canceroso e Deus curou. E eu continuava. Cada vez que eu ia no hospital, eu ungi meu pai 8 ou 9 vezes. Ah, mas algum teólogo de botina furada pode dizer: mas você não é presbítero? Se eu sou evangelista, é porque eu já fui ungido a todos esses cargos. Quase. Só falta ser pastor agora. Então já fui presbítero. E eu ungi meu pai 8 vezes no dia, 8 vezes, até 10 vezes, toda hora. Ungi meu pai e orava. E meus irmãos dizendo: meu pai não sai dessa. E os médicos dizendo: já arrumou o funeral? E eu disse: mas eu tenho fé que Deus vai tirar meu pai dessa. Eu dizia. Eu pensei que as enfermeiras não tinham visto quando eu orava pelo meu pai, mas elas tinham visto, elas falaram que via. E ficava impressionado com aquilo, porque eu orava baixinho. Resumindo a história, eu não era rico, não tinha condição financeira, mas eu tinha dom de cura. Quando venderam José, quando ele era sonhador, moço sonhador, foi para o Egito a bênção junto. Quando os irmãos desprezaram, quando te despreza uma igreja, te tranco por inveja, te mando sair fora, a bênção vai junto com José. Às vezes te expulso de casa, a bênção vai junto com José. Quando te fecham em algum lugar para você expirar fora, a bênção vai junto com José. E qualquer momento pode precisar e não tem José ali para abençoar. Israel não tinha José para abençoar, não tinha. Israel passou fome. Se José tivesse ali, a bênção era ali. O José ia sonhar, ia fazer ali a prosperidade. Ele ia guardar em celeiros para ninguém passar fome. Então quero dizer para você: Bíblia está escrito em Mateus 23:12, quem se assim se humilhar será exaltado. Quem se assim se exaltar será humilhado. É o que aconteceu com esse pastor, que me proibiu de orar na mesa dele, sem eu ter pedido.